Olá, está no ar o programa Medicina e Saúde. Contamos com o apoio cultural da Greencred, cooperativa de crédito. Acesse e conheça os seus produtos e serviços, greencred.com.br. Estamos felizes ao comemorar o Dia do Médico que ocorre em 18 de outubro. Em nome do CIMEPAR, Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, gostaria de homenagear aos colegas que, apesar de todas as dificuldades, continuam sempre lutando pela vida, nosso bem maior. Que esta data seja de comemoração, mas também de reflexão, união e luta por melhores condições de trabalho e de vida para todos nós, para que possamos, em nosso ofício, fazer o melhor pela saúde e o bem-estar de todos. Parabéns a todos os médicos e médicas pela coragem e dedicação. E neste pensamento de busca pelo melhor para a saúde, que hoje vamos conversar com a doutora Tânia Scheffer sobre a especialidade de oftalmologia e seus desafios. Doutora Tânia, receba as boas-vindas e dentro dessa homenagem do Dia do Médico, de um momento muito importante, eu lhe pergunto, como é possível fazer para que se enxergue um mundo melhor? Fernando, é uma honra muito grande estar aqui neste programa, um programa de entrevista e ser entrevistada por você, e ao mesmo tempo um programa do Sindicato dos Médicos do Paraná, a quem a minha especialidade, em especial a oftalmologia, muito deve. O sindicato tem sido um parceiro da oftalmologia há muitos anos e nós temos uma luta comum e uma luta que está escriturada nas atas da APO, Associação Paranaense de Oftalmologia. Enxergar o mundo melhor, sob o ponto de vista de saúde, precisa-se ter fundamentalmente paixão, porque é exatamente a paixão de ser médico, o amor pela medicina, que vai fazer com que nós escolhamos uma especialidade que proporciona a saúde ocular da população. Muita luta para que isso aconteça, mas com muito amor, com muita paixão, a paixão de ser médico por inteiro é exatamente o caminho para se conseguir dar a visão a essa população. Sem dúvida. E principalmente, Tânia, quando o nosso telespectador fica em casa e pergunta como que é, de onde é que vem a origem para que seja médico? A família, qual que é a importância que você possa contar do início da sua carreira, a sua história para todos que nos assistem em casa? Eu já comecei a falar um pouco emocionada que tudo vem de uma escolha apaixonada. Eu escolhi ser médica já na minha infância e acordei na faculdade de medicina. Tive o apoio incomensurável da minha família. Minha mãe sempre acreditou que este sonho poderia se realizar. Devo à minha família a possibilidade de ter conseguido chegar a uma faculdade federal no meu estado, Minas Gerais, em Juiz de Fora, e realizar esse sonho de criança que continua até hoje. Porque cada dia que eu saio para ir para o meu consultório, para atender meus pacientes, eu saio com amor e com muita garra, porque eu acho que é assim que nós temos que ser, para sobreviver a todas as intempéries e as realidades da medicina brasileira. E nessa realidade, nesta dificuldade que a gente sempre sabe que é difícil para que possamos fazer um bom atendimento, ter uma rotina
decente para o nosso paciente, que eu pergunto a você, onde é que está a essência de ser médico? De onde é que vem esta força além que devemos ter para cuidar do próximo? Ela vem desse interior de querer fazer o bem. Não existe meio médico, como eu digo que não existe meio cirurgião ou meio clínico. Só aqueles que realmente têm a aptidão e fazem essa escolha, realmente eles conseguem desenvolver esta arte secular, né, e milenar, que é seguir as leis de Hipócrates e fazer a medicina como um todo. Agora, as dificuldades são grandes e nós temos que realmente superá-las dia a dia, luta por luta, paciente a paciente. Neste volume gigante que todos nós atendemos, de pacientes que vêm, que nos procuram, que pedem opiniões, como atender a cada um na sua individualidade, mesmo sabendo que o volume é tão grande? A gente tem que atender um a um, como você disse. A partir do momento em que o nosso cliente entra ao consultório, o nosso paciente, ele é único. E se nós não temos tanto tempo para ele, porque hoje o tempo é curto, mas ele tem que ser o suficiente para que nós transmitamos a ele a confiança, transmitamos a ele o conhecimento que nós temos e a segurança que ele precisa naquele momento em que ele vai nos procurar no consultório. Mesmo que a sala esteja cheia, mesmo que o desconforto da espera do lado de fora esteja acontecendo, Fernando, porque isso me acontece todo dia. Mas no momento em que ele entra na sala do médico, a gente sabe que aquilo que ele veio buscar, ele tem que receber. Ele tem que receber o nosso conhecimento, os nossos anos de estudo, independente daquilo que esteja acontecendo politicamente do lado de fora, que seja nós estejamos ganhando mais ou estejamos ganhando menos. Isso não importa. Ele tem que ter, por parte daquele indivíduo que escolheu a medicina para praticá-la na sua intensidade, tudo aquilo que ele chegou ali e espera receber. Isso não é fácil. Todos os meus colegas são heróis, eu não tenho dúvida disso, mas é baseado nessa filosofia, nesse comportamento ético, nessa quebra de paradigma é que nós temos que nos calcar e seguir o nosso caminho. Sem dúvida. O que ouvimos aqui a doutora Tânia falar, gente, é esta vontade de fazer algo além. E principalmente você, que é paciente em casa, tem que também lembrar do seu papel. De nada adianta o médico, de um lado, ficar empenhado, se não existe também, e não lembrar do papel do paciente. E nessa questão, Tânia, qual o principal e mais importante papel que o paciente possa desenvolver? O mais importante papel do paciente é confiar no médico. Se não existir a relação médico-paciente, a consulta ou o tratamento ele não vai existir. A partir do momento em que o paciente confia no seu médico, essa troca energética vai fazer com que haja efeito no tratamento, que haja cura e que tudo aconteça. O paciente, quando chega ao consultório, quando se dispõe a uma cirurgia e ele não está realmente confiante naquele profissional, quando isso acontece comigo, eu peço a ele que ouça outras opiniões, porque para mim é importantíssimo que nós troquemos essa energia.
para que tudo corra da maneira como tem que correr. Nós não somos, os médicos, nós somos falíveis, mas quando existe essa simbiose, quando existe essa troca, realmente isto flui bastante. Então, acho que o que o paciente precisa é fazer a sua escolha e confiar. A confiança, sem dúvida, é a base de tudo. Agora, confiança, crianças, adultos, jovens e idosos. Esta paixão de atender bem, ela transcende as idades? Ah, sem dúvida. Na minha especialidade, a gente diz sempre que a oftalmologia, ela começa quando a criança nasce e ela não para nem depois da morte, porque depois da morte nós colhemos o material para os transplantes, os tecidos para fazer os transplantes. Então a oftalmologia ela é atemporal em relação ao indivíduo, ela não se pega às idades. Mesmo que subespecialidades venham acontecendo, mesmo que nós hoje tenhamos especialidades variadas na oftalmologia, o oftalmologista ele é pleno e ele vai da criança ao idoso e até depois da morte. Que bom. Amigos, estamos conversando com a doutora Tânia Scheffer, médica oftalmologista em Curitiba, no estado do Paraná. Este é o programa Medicina e Saúde. E falando sobre doenças, curiosidades, que logo depois, quando formos falar sobre essas enfermidades, vamos ter a questão da vista cansada, o uso de óculos, lente de contato e como funciona a consulta oftalmológica. Doutora Tânia, só para deixar um gostinho de quero mais para o nosso amigo telespectador, gostaria que dissesse a importância de um bom exame oftalmológico. A importância do bom exame oftalmológico ele está na prevenção. Nós temos várias doenças que podem ser prevenidas, controladas e com isso alcançarmos a plenitude da saúde ocular. Então, a frequência ao exame oftalmológico, a procura ao oftalmologista, saber que você tem a saúde dos seus olhos preservados é fundamental. Sem dúvida. Amigos, por que falamos sobre isso? Será o tema que vamos tratar da questão de exames oftalmológicos sendo feitos em cada esquina da cidade e principalmente sem responsabilidade. Esse cuidado nós temos que ter. Você sabe o risco que isso traz para os seus olhos? O quanto de prejuízo você possa ter na sua vida presente e na sua vida futura? Então, são perguntas como estas, e além de saber como fazer para não cair em armadilhas que infelizmente estão às esquinas de nossas cidades, que nós vamos conversar assim que voltemos do intervalo comercial, aqui no programa Medicina e Saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga. E sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10. Sem educação, não há futuro. E voltamos a falar sobre qualidade de visão. Estamos conversando com a médica oftalmologista, a doutora Tânia Scheffer. Antes do intervalo para o nosso apoio cultural, eu deixei a pergunta: qual o cuidado que nós temos que ter com os olhos e principalmente com as armadilhas que temos em muitas cidades brasileiras a todo canto de esquina? Doutora Tânia, o uso ou a questão de colocar exames
de visão, de olhos, em esquinas da nossa cidade, isso traz algum tipo de prejuízo? Fernando, o único profissional que está habilitado em nosso país para fazer exame oftalmológico é o médico oftalmologista. A lei é clara e nós não temos neste país nenhum outro indivíduo ou profissional habilitado para fazê-lo. Apenas o médico oftalmologista está capacitado e tem a sua ação, a sua profissão controlada por órgãos federais para que ele exerça essa atividade, que é de examinar os seus olhos. As armadilhas são muitas, como o Fernando falou. A facilidade em que esses exames têm sido apresentados também são muito grandes. Em troca de uma consulta gratuita, se levar um óculos ou uma lente de contato. O Brasil tem hoje, Fernando, 15 mil médicos oftalmologistas formados, graduados e em condições plenas de atender a população brasileira de acordo, em sobra, inclusive, de acordo com as determinações da OMS, Organização Nacional Mundial de Saúde. Basta que haja vontade política para que esses oftalmologistas estejam ao alcance da população nos mais distintos recôncavos deste país, do Arroio ao Chuí. E é importante que a população saiba que ela não merece nenhum tipo de atendimento de segunda categoria. Não é porque o indivíduo não tem recursos ou que seja de uma camada social um pouco mais baixa, porque hoje, graças às condições, todos os brasileiros estão realmente em condições de receber atendimento de saúde, que eles mereçam ser atendidos por profissionais não qualificados. Então, a população merece e tem à sua disposição estes profissionais. Basta apenas que exista uma vontade política nacional para que esses indivíduos estejam à disposição para esse tipo de atendimento. Sem dúvida. Tânia, em relação àqueles óculos que muitos acabam comprando em camelô, aqueles pequenininhos que acabam utilizando, são perigosos? Fernando, cada indivíduo tem medidas próprias. Nós temos, e se eu olho para você, você tem uma distância entre um olho e outro. A gente chama uma distância entre as pupilas. Então, por exemplo, a pessoa que está em casa, até para compreender isso, pode ficar à frente de um espelho, olhar a menina dos olhos, a pupila, para poder entender que cada óculos ou cada cuidado, cada maneira de corrigir a refração é personalizado. Não tenha dúvida. Então, se você tem o mesmo grau que eu, os nossos óculos serão diferentes. Por quê? Porque nós temos medidas diferentes de rosto e de posição do olho em relação àquele óculos que vai ser usado. Se eu usar um óculos que tenha medidas diferentes, eu vou ter, sem dúvida nenhuma, dor de cabeça, desconforto visual, e isso não é correto. Então, precisa-se ter óculos feitos especificamente para cada indivíduo. E para isso, os nossos grandes parceiros são os óticos, que estão em suas lojas, aviando essas receitas feitas pelos médicos e estão aptos e são as pessoas capacitadas para realmente lhe entregar um óculos bem feito. E na questão da entrega do óculos bem feito, é comum muitos, quando saem das óticas, já, lógico, começam a usar o óculos.
É importante que a pessoa que tem o óculos prescrito pelo médico oftalmologista retorne até o seu médico e possa ter a conferência do grau. Qual que é a importância para que o nosso telespectador possa saber? É muito importante, porque quando ele volta, o médico tem a oportunidade de remedir aquele óculos que ele prescreveu, colocar esse óculos no rosto do paciente e ver se tudo está de acordo. Uma vez feito essa aferição, o indivíduo vai para casa em confiança usar aquele óculos com a recomendação adequada. Isso acontece muito nos óculos multifocais. Os óculos multifocais, e hoje nós temos lentes excelentes. A indústria tem fabricado lentes muito boas e nos mais variados valores, ou seja, há realmente em condições das pessoas poderem adquirir um óculos que dá a visão de longe, meio e perto, e nós agora, Fernando, estamos falando na visão cansada que você anunciou antes. Esses óculos, eles são óculos excelentes, mas se eles não forem bem executados, eles podem trazer transtornos. Todas as pessoas que não foram bem com os óculos multifocais, provavelmente não tiveram esses óculos bem executados. Então é importante voltar ao seu médico. Muitas vezes ele refaz a sua própria refração. Ou ele conversa com o seu óptico pedindo que seja feita a variação da medida adequada. E é essa continuidade entre o médico oftalmologista e o óptico que vão fazer com que o indivíduo seja bem servido e que preserve a saúde dos seus olhos. E falando de preservação dos olhos, infelizmente, é comum que pessoas acabem comprando, além dos óculos, a questão de lentes de contato. Isso pode ser adquirido em feiras livres, pela internet, em locais onde não deveria vender a lente de contato, quando é utilizado dessa maneira. E qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter se tiver o interesse para usar, no caso, a lente? Fernando, nós acabamos de falar sobre os óculos e os cuidados que a gente deve ter com o óculos. E veja, o óculos não está em contato direto com os olhos. Ele tem um espaço, uma distância, ou seja, ele não interage diretamente com o órgão olho. O que ele faz? Ele corrige a visão. Agora, a lente de contato, não. Esse nome, contato, ele especifica que a lente está diretamente em contato com o seu olho. Existe uma interação entre a lente, a lágrima e a córnea, que é como se fosse a superfície do relógio, a tampinha do relógio. Transparente, porque é o único órgão, a córnea é o único tecido do nosso organismo que é transparente, porque ela não tem uma irrigação sanguínea. Ela recebe a oxigenação diretamente do ar e muito pouco da parte interna do olho, principalmente do ar. Então, a córnea é um tecido nobre e que precisa ser preservado. Ela tem uma série de medidas e o olho precisa ser diagnosticado primeiro se ele pode ou não suportar sobre ele uma lente de contato. Quem é que pode fazer isso? Apenas o médico oftalmologista. Existem condições em que o uso de uma lente de contato como essa, que você disse comprada em qualquer lugar, pode levar até a cegueira. Nós tivemos em Belém um número de 32 casos de pacientes jovens que, usando lentes coloridas, tiveram sérios problemas porque tiveram úlceras de córnea, e são indivíduos que
muitos deles perderam, inclusive, a sua capacidade, porque perderam a visão laborativa e perderam um futuro brilhante que poderiam ter. Então, a lente de contato, ela é o produto final do trabalho do médico oftalmologista. E é importante o nosso ouvinte saber que ela não pode ser prescrita ou ela não pode ser usada fora de uma consulta completa. O médico precisa fazer um exame, indicar a lente adequada para aquele indivíduo. E neste exame é feito tudo, verificado pressão, córnea, Lógico. A qualidade da visão. O exame é um exame completo oftalmológico que termina, nesse caso, com a indicação da lente e do teste da lente para o qual o indivíduo vai usar. E uma lente indicada hoje no consultório, durante o seu uso, ela pode trazer alterações. Por isso, a gente diz que a lente de contato, ela tem um controle permanente, tá? O trabalho do médico começa quando ele entrega e indica essa lente para o paciente e só termina quando o paciente joga a lente fora, porque durante todo esse período ele está sob a tutela do médico. Perfeito. Doutora Tânia, a você, telespectador em casa, que nos acompanha, que nos dá a honra da sua audiência, hoje nesse programa especial, falando de médicos de sucesso. A doutora Tânia veio aqui conosco para compartilhar a sua experiência, que eu deixo para você a reflexão da melhor visão com a melhor escolha que nós possamos ter pela vida. O médico tem essa premissa, tem esse princípio que é a saúde. Nós, todo e qualquer cidadão, também tem que fazer suas escolhas. Vamos pensar com qualidade, porque nós precisamos de um mundo melhor. Doutora Tânia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada a você, Fernando, muito obrigada ao Sindicato dos Médicos do Paraná por todo o trabalho que tem feito, pela assistência que tem dado à oftalmologia, porque todos nós estamos unidos para fazer aquilo que é a nossa missão. No caso do oftalmologista, a preservação da saúde ocular de nossa população. E no caso de todos nós, pessoas de bem, fazer sempre o nosso compromisso pelo melhor. Obrigado a todos, obrigado pela companhia e até o próximo programa.